Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como andam as nossas palavras, nossos lábios. Será que eles estão firmados mais na integridade ou mais na falsidade? E para isso, foi inevitável não lembrar de um filme que eu já assisti há um bom tempo, que a personagem para se dar bem na carreira, né, na carreira, essa personagem ela sempre usava de palavras eloquentes, de uma forma distorcendo fatos, vendendo a mais deslavada mentira como se fosse a mais genuína verdade. E assim, claro que um filme, né? Mas o filho desejaria que o pai, né? Que é essa personagem, não mentisse por 24 horas. E até às vezes no próprio filho ele engambelava, né? Ele enganava em determinadas situações. Se ele fosse se dar melhor na questão profissional, né, de dinheiro e tudo mais, ele enganava o filho e depois enrolava, depois levava um agrado. Só que, como eu disse, no cenário do filme, o filho orou, né, desejou que o pai não mentisse por 24 horas. E ele passou vários apuros em várias situações que ele sempre resolveu na base da mentira. Ele não conseguia mais resolver. Enfim, mas por que eu usei esse pequeno pano de fundo, né? Essa pequena ilustração? Pelo seguinte, porque o nosso versículo central de hoje, ele diz assim: guarde guarde as suas palavras do mal e os seus lábios da falsidade. E refletindo sobre isso, né? Só esse simples versículo a gente já começa a nos questionar. Como eu posso viver de forma verdadeira, de forma íntegra, num mundo que parece que cada vez mais é um mundo de fake news, um mundo de narrativas, um mundo de discursos bonitos, mas atitudes superficiais, né? É inevitável não vir essas questões, é inevitável como eu posso me guardar de certas coisas, sendo que parece que as pessoas que nunca se importam com determinadas situações não sabem discernir o peso de palavras mentirosas, o peso de atitudes mentirosas. Como que eu posso manter as minhas atitudes íntegras, visto que parece que quem não está nem aí para esse aspecto consegue se dar melhor do que, né, as minhas atitudes, que por mais imperfeito ou imperfeita que sejamos, né, como é que podemos agir de forma verdadeira, de forma íntegra, e ainda assim conseguir manter a saúde mental, né? Porque não é fácil, sabe? Eu sei que não é nem um pouco fácil a gente se guardar de se expor a certas coisas, e parece que daí, porque a gente está querendo fugir daquilo, tudo ao redor parece que nos empurra para uma determinada palavra ruim, um comportamento negativo, né? E aí me veio o seguinte contexto lá de João capítulo 14, quando num período que Jesus está cada vez mais intensificando a questão da importância de ele ter que ser entregue nas mãos dos religiosos, dos líderes, para que a justiça de Deus se cumpra e tudo mais. Porém, no capítulo 14, Jesus está explicando que
em poucas palavras, que ele tem que retornar para Deus, para moradia de Deus, que lá ele vai preparar lugar, ou seja, preparar lugar no sentido para todos aqueles que crerem, né, que crerem no nome dele. Essa figura, né, de linguagem, essa ilustração de Jesus para mostrar que, olha só, essa vida não é vazia, sabe, para mostrar, olha, tem lugares para todos os que crerem no meu nome, né, para todos os que crerem verdadeiramente no meu nome. E Jesus fala o seguinte: então vocês sabem para onde eu vou, né? E aí Tomé questiona Jesus. Não, mas se a gente não sabe para onde você vai, como é que a gente vai saber o caminho? Aí que tá. Naquele momento eles não compreendiam tudo ainda, né? Que Jesus estava explicando. E aí sim vem a famosa frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? É muito fácil, às vezes, a gente decorar esse texto e não entender esse contexto que eu coloquei agora e também não compreender o que isso realmente significa, né? Olha só, e aí, ao lembrar dessa declaração de Jesus, é inevitável não lembrar de quando Jesus, num outro momento, estava explicando a respeito do acontecimento, de ele ter que ser morto e tudo mais, e Pedro chama ele à parte e fala: não, mestre, isso não vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus, né, dá um puxão de orelha em Pedro e... Ou seja, sabe, aquele momento, aquelas palavras duras que Jesus estava falando para Pedro, parecia que era mentira, mas era a mais pura verdade, a mais genuína verdade, que realmente era necessário Jesus padecer, Jesus se entregar para nos livrar não só dos nossos pecados, mas da ira de Deus, porque os nossos pecados é o que provoca a ira de Deus, sabe? E aí talvez surja a pergunta: mas como que eu posso ter comunhão com Deus se eu nunca vou deixar de pecar estando aqui? Mas é aí que tá. Aí a gente retorna para o nosso versículo central de hoje, que diz: guarde as suas palavras do mal e os seus lábios da falsidade. Se a gente viver realmente uma vida rendida a Cristo, quando a gente pecar, repare bem, eu não disse se a gente pecar, eu disse quando a gente pecar. Não importa, a gente vai realmente ter o coração quebrantado, ter o coração derramado para Jesus, e aí a gente vai compreender que não é uma questão de viver pecando à torto e à esquerda, mas é uma forma de que, mesmo que a gente viva pecando, porque o que é mal a gente sempre vai fazer, mas a gente pode ir cada vez mais em direção a Deus e ver que à direita do Pai tem lá o nosso advogado fiel, que é Jesus Cristo. E se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar. Mas precisamos confessar a Ele, precisamos reconhecer que estamos pisando na bola com Ele. O problema é que nos nossos dias, tantas narrativas, tantas situações, acaba nos apontando como fracos se reconhecemos nossos erros, que a gente tem que fazer tudo, não importa o que aconteça, né? Não importa o que aconteça, se aquilo está fazendo a gente feliz, aquilo não é um erro, mas isso não é uma verdade, isso é uma mentira que serve para massagear o nosso ego. Porém, assim como é verdade que nós precisamos nos arrepender todo dia diante de Deus, também é verdade que Ele vai voltar. Por mais que nossos olhos não contemplem isso no momento. E eu, sinceramente, eu penso todos os dias que eu preciso, por mais difícil que seja, por mais
árduo que as circunstâncias tragam acontecimentos, né? Eu preciso me manter íntegro, não porque eu mereço isso, porque por meus méritos, pelas minhas forças eu nunca vou conseguir, mas porque eu sei que por meio de Cristo é possível eu ter uma vida que eu guarde minhas palavras do mal, por mais que as pessoas ao meu redor não guardem os lábios da falsidade, eu posso continuar agindo com a verdade, porque aí ficam algumas perguntas finais, né? Por que temos abraçado muito mais discursos mansinhos, mais mentirosos, que nos estão desencaminhando cada vez mais, e o pior, nos afastando cada vez mais de Deus, e rejeitando a verdade só porque ela é grossa, só porque ela nos ofende? E assim, não sei se você já percebeu, mas a palavra de Deus, ela sempre vai nos ofender, porque ela vai cutucar onde realmente Deus quer transformar, onde realmente desagrada a Deus. Porém, a gente não tira o nosso ego, não tira a arrogância, e cada vez mais a gente assume uma postura de verdade, mas é a mais pura mentira, sabe? E como diz uma frase que eu já li há um tempo, por causa daqueles que vivem uma mentira como se fosse a mais pura verdade, é que aqueles que vivem que estão convencendo mais do que aqueles que vivem a mais genuína verdade, como se fosse a mais terrível mentira. Será que temos vivido de acordo com os valores da palavra de Deus? Será que temos realmente vivido isso de uma forma verdadeira? Ou é só para um status social, é só para dizer que temos uma religião, mas na verdade defendemos mais placas de igrejas do que a fé em Cristo? Temos considerado que a salvação está nessas placas de igreja, mas a salvação só pode vir dele, só pode vir de Deus.